Foi como se alguém, uma pessoa adulta, naquele momento tivesse pego ela e botado a corda assim, ó. Porque tava muito enroladinha. Olá, criaturas sobrenaturais. Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Valério Narciso e hoje será o primeiro episódio do canal. Galera, antes de falar do relato, eu vou falar um lance que aconteceu, coisa do canal, o nome do canal é Diário Sobrenatural, porém eu vou mudar para Diário do Sobrenatural, que é o nome que está atualmente. Então é só esse detalhe, aí vocês me digam se essa mudança é relevante ou não aí nos comentários, porque na verdade eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Digam se gostaram e é nóis. Vamos pro relato. Ele se passa na casa da Diana, que é uma moça que mora aqui no bairro, uma amiga minha. E na parte de cima da casa dela acontecem umas coisas esquisitas. Eu fui lá com os meus amigos e a gente gravou lá e gravou o ambiente. A gente entrevistou ela contando detalhes das coisas que acontecia com ela desde o começo, que ela começou a pressentir coisas estranhas lá. Enfim, os detalhes eu deixo pra ela. Eu não vou enrolar vocês, a história é louca. E fiquem aí atentos. É nóis, vamos lá. Rapaz. E essa escada aqui já deu ruim aqui. Eu tenho que pisar assim, ó, com o pé de lado, porque meu pé é muito grande. Já deu ruim essa escada. Já gostei. Sim. Aquelas cachaças envelhecidas. Ai meu Deus, o negócio aqui é um lugar normal, só tá aparentemente, né? Não foi uma área que vocês quiseram. Sei lá, ninguém ia morar aqui, ninguém dormia aqui. Ó, aqui é tenso. É como se fosse um sótão, um armazém. Tu chegar aqui e tem uma pessoa nesse sofá aqui, meu amigo. Aqui sempre foi do jeito que é, do jeito que você tá vendo. Mas, Mas os moradores antigos usavam aqui como estamparia. Botavam estampa, camisa. e tu sabe quem morou aqui? Tu chegou a ter contato? Não, eu não tive contato. Mas muito, muito antigamente, logo quando... As primeiras pessoas que moraram foram na minha família mesmo. Minha bisavó, meu bisavô. Entendi. Mas Ah, se muito... morreu gente aqui. Assim, eu sei que muito tempo atrás, na verdade aqui era... praticava aquela religião. Umbanda. Umbanda. Sim. E eles tinham o costume de enterrar pessoas mesmo. Enterravam pessoas. Vou fazer um resumão de quando começou, mais ou menos, que eu percebi que eu via coisas que para as outras pessoas não existiam. Não estava ali, ninguém estava escutando, era só eu. E foi comigo e com a minha irmã. Que quando a gente era criança, a gente viu uma menina com um vestidinho rosa. A gente brincando de esconde-esconde, essa menina estava perto da gente. E aí a minha irmã disse que sempre via ela e começou a chorar. Aí eu perguntei por que ela estava chorando. Ela disse, porque ninguém mais vê, é só a gente. E aí nesse dia eu saí correndo e gritei, chamei minha mãe, mãe, vem ver, mas é aquela coisa mesmo, ninguém mais conseguia ver, só a gente. E aí passou o tempo, né, eu continuei vendo, mas eu preferia esconder porque eu vi, ninguém vê, então do que adianta eu falar? E aí a gente se mudou pra cá, eu saí, foi uma queda muito brusca, porque eu saí de um lugar muito movimentado, em que eu tinha contato com outras crianças, brincava pra um lugar que eu não conhecia ninguém. Muito quieto, muito parado, e eu vivia sozinha porque eu era a única que não estava tendo aula, meu colégio estava em greve. Então eu passava muito tempo aqui, eu escrevia poemas aqui, chorava muito aqui, nesse lugar mesmo. Às vezes aí perto da caixa, ali mesmo naquele cantinho, e eu decidi fazer o meu quarto aqui, e aí eu vim pra cá. Coloquei minhas coisas aqui, comecei a dormir aqui e dormia numa rede. Quando eu ia dormir na rede era... aquele negócio de, às vezes não conseguia dormir, ou às vezes dormia tão pesado que não conseguia acordar, ou tinha aquela paralisia do sono, que era terrível, que aí tenta acordar, não consegue se mexer, não consegue falar, quer pedir ajuda e ver assim, uma coisa querendo fazer mal a gente. E aí eu dormia aqui a noite inteira, mas de dia eu ficava por lá, né, até pra fazer as coisas, que lá tem um banheiro e tal, e foi justamente por isso que eu tava lá, no momento em que aconteceu. Mas eu senti uma coisa horrível, eu tava tomando banho e comecei a sentir uma coisa horrível dentro de mim e escutei uma coisa me dizendo, chamando pelo nome e dizendo assim, vai olhar a tua irmã.
Aí eu pensei, não, acho que é só coisa minha mesmo. A gente sempre pensa, assim, que é só uma intuição boba, alguma coisa do tipo. Mas aí eu saí do banheiro e como eu não tava pronto pra vir direto pra cá, sentia que tinha que subir aqui, mas eu não podia vir do jeito que eu estava, né? Aí eu gritei pra minha outra irmã e disse, vai lá em cima agora. E ela, por quê? Eu não pergunta, só vai lá em cima. E quando ela chegou, eu já ouvi os gritos, me vesti rápido, e a gente veio e a minha irmã tava com as cordas ao redor do pescoço dela. E foi aquela coisa, né? Aquela gritaria, desespero. Eu desci de novo, peguei a faca a gente só conseguiu tirar ela mesmo quando a gente cortou a corda com a faca. E foi quando eu percebi que não era uma intuição boba minha, não era... Enfim, não era o que as pessoas dizem, né? Ai, não, é coincidência. Não era. Eu sei que se eu não tivesse sentido isso, a minha irmã poderia ter, né? Poderia ter acontecido alguma coisa mais grave com ela. O que tu acha que foi, assim? O que tu suspeita? Bom, o que eu acredito é que, na crença que eu tenho, na religião que eu participo, a gente acredita, sim, em demônios, quer dizer assim. Só que a gente também acredita naqueles espíritos que estão ali pra ajudar, pra fazer o bem, pra fazer a gente ir por um caminho melhor, né, na vida e tudo mais. E justamente também pra esse tipo de situações, né, no caso de salvar a vida e tal. E não foi a primeira, nem foi a última vez que eu senti isso, mas foi a vez que foi mais grave mesmo. E que eu senti, assim, que se eu não tivesse dado bola pra isso, poderia ter acontecido algo muito ruim. E eu acredito que foram espíritos mesmo de luz, né, vamos dizer assim. A gente levou ela pro psicólogo, pro psiquiatra, mas não, gente, não foi como se ela tivesse feito, mas também não foi como se ela estivesse brincando e aconteceu do nada. Foi como se alguém, uma pessoa adulta, naquele momento tivesse pego ela e botado a corda assim, ó. Porque tava muito enroladinha, sabe? Ela disse que subiu aqui pra brincar e olhar, eu tinha colocado um computador aqui pra mim ficar mexendo, né? Aí ela disse que tinha vindo pra mexer no computador, tava desligado e ela não se lembra, só ficou brincando como ela sempre fazia. Mas ela disse também que foi... Achei muito interessante o que ela disse na época, que ela conversava, que ela tinha amigos. E que os amigos diziam pra ela mexer em coisas que eram perigosas. Tem alguma coisa mais relatada aqui, assim, desse Aqui tinha um homem que ficava andando direto. E sempre pelos cantos. Ele nunca vinha pra cá pro meio ou pra onde eu tava dormindo. Ele sempre ficava pelos cantos. Inclusive, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era uma pessoa querendo assaltar aqui. Que entrou por ali, né? Enquanto eu posso ter me descuidado e deixado aberto. Mas aí depois, quando eu consegui distinguir o que era, aí eu não sei se eu ficava tranquilo, né? Não era ladrão, mas também não era coisa boa. O que vocês acharam da história? Meio bizarro, né? O meu primo, que tem uma sensitividade mais aflorada, e a Dayana, quando a gente estava lá conversando, eles sentiram uma coisa estranha, como se tivesse sei lá, a temperatura baixado lá. Essas coisas nunca acontecem comigo, engraçado. Eu não tô trazendo sensacionalismo pra cá, não. Eu nem gosto disso. Não vai rolar sensacionalismo nesse canal. Tá ouvindo? Não vai rolar sensacionalismo. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Sigam o canal, curtam, compartilhem com os amiguinhos. E próxima terça-feira tem mais. A gente aqui sempre trabalha em busca do conhecimento. Busquem conhecimento, mas não muito, porque dá vontade de chorar. É isso. Valeu. Vamos aqui no outro cômodo. Adeus, espírito. É fácil assim, viu? Parece.